Olá, boa tarde, tudo bem com você? Estamos chegando para mais uma edição do Telejornal NT Sul, onde a gente confere as principais informações do dia, reportagens especiais, aquele conteúdo que faz diferença no seu dia a dia. Então, vamos aos destaques desta edição. Rio Grande do Sul conclui instalação de barreiras sanitárias contra a gripe aviária. 2 novas começaram a operar ontem. As vistorias continuam em propriedades rurais da região de Montenegro, onde o primeiro caso da doença foi identificado. O Zoológico de Cachoeira do Sul vai ficar fechado para visitação até o dia 26 de maio. A medida foi adotada após decreto de emergência por gripe aviária no estado. Bernardo Miller fala deste tema com o presidente da Associação Gaúcha de Avicultura, José Eduardo dos Santos. Eles falam sobre os impactos do decreto de emergência para a economia gaúcha e brasileira. E no quadro Opinião, Francisco Bastos fala sobre a fraude do INSS. Os lesados não querem saber se é deste partido ou foi com quem ou não foi. O que é preciso atacar é o ressarcimento e punir as pessoas que fizeram esse mal feito. E eu quero convidar você de casa a fazer o NT Sul junto comigo. Tem notícia para contar? Quer se manifestar sobre os temas que nós vamos abordar aqui no NT Sul? Então fique à vontade para mandar a sua mensagem no nosso WhatsApp. O código de área é o 51, número 99769-7129. Mande aí uma foto, um áudio, um vídeo e a gente com carinho põe a sua participação na nossa telinha. Você também pode interagir com a gente por meio das lives que já estão no ar, facebook.com/TV Cachoeira ou lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. E se você puder e quiser, claro, deixa aí o seu joinha, o seu like nas nossas transmissões, o seu comentário também, tudo isso nos ajuda a chegar mais longe e a nos conectarmos com as pessoas, a trocarmos informações. Tudo isso a partir de agora e em 1 minuto aqui no Telejornal NT Sul. Em maio, o projeto Anjos da Esperança completa 19 anos de milagres e vidas transformadas por Cristo através de você, Anjo da Esperança. Durante essa jornada, a sua ajuda tem sido fundamental e por isso queremos melhorar ainda mais a sua experiência como doador. Nós ouvimos o seu pedido. Sabemos que às vezes o boleto não chega e que você precisa de mais agilidade e praticidade na hora de doar. Portanto, neste mês, faça a sua doação. E com esses recursos, nós iremos desenvolver um novo site e aplicativo para você. E no futuro, você vai poder acompanhar em tempo real como as suas doações estão impactando vidas. Mais praticidade e dessa forma a missão avança. Mas enquanto as novidades não ficam prontas, você pode doar usando a nossa chave Pix, anjos@novotempo.com. Sou Anjo, sou Novo Tempo. E a gente abre esta edição do NT Sul de hoje falando sobre gripe aviária. Na sexta-feira, o Rio Grande do Sul decretou emergência em saúde animal por 60 dias. Apesar de não haver nenhum caso registrado aqui em Cachoeira do Sul até o momento, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura recomendou o fechamento do Zoológico Municipal até a próxima segunda-feira. O Zoológico Municipal de Cachoeira do Sul vai ficar fechado para visitação a partir desta terça-feira até o dia 26 de maio. A recomendação é da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura e da Inspetoria Veterinária do Departamento de Defesa Agropecuária. O motivo são as medidas sanitárias adotadas no Rio Grande do Sul na última sexta-feira, após a confirmação de um foco de gripe aviária H5N1 em uma granja comercial de Montenegro, na região metropolitana de Porto Alegre, e em aves silvestres no zoológico de Sapucaia do Sul. Com isso, o Estado gaúcho decretou emergência em saúde animal por 60 dias. Com o decreto, o governo fica autorizado a agilizar questões administrativas e jurídicas para a aquisição mais rápida de equipamentos e produtos ou para acessar recursos disponíveis para o combate à doença.
Apesar de o risco de infecções em humanos pelo vírus da gripe aviária ser baixo, a Secretaria Estadual da Agricultura faz um alerta à população em caso de encontrar aves doentes ou mortas. A recomendação é para que não se aproxime, alimente ou toque em animais silvestres e nem tente socorrê-los. Não deixe cães, gatos e outros animais domésticos se aproximarem. Observe atentamente sintomas como dificuldade respiratória, secreção nasal ou ocular, espirros, falta de coordenação motora, torcicolo, diarreia ou mortalidade alta e súbita em aves. Todas as suspeitas de gripe aviária devem ser notificadas imediatamente à Inspetoria de Defesa Agropecuária de Cachoeira do Sul. No município, o zoológico possui 142 aves de 45 espécies. O secretário de Meio Ambiente, André Silveira, afirma que não há como prever um risco imediato às aves do zoológico, já que até o momento não existe nenhuma notificação de ocorrência do vírus em Cachoeira. É importante ressaltar que a gripe aviária não é transmitida por alimentos bem cozidos ou preparados corretamente. E ontem, mais 2 barreiras sanitárias foram criadas na região de Montenegro para diminuir as chances de deslocamento do vírus por meio de veículos. Nesse ponto da BR-386, junto ao pedágio de Montenegro, caminhões com cargas vivas, ração ou do setor de laticínios são parados e passam por um processo de desinfecção. Esta é uma das barreiras instaladas num raio de 10 quilômetros do local onde morreu a ave de influenza H5N1. Já no raio de 3 quilômetros, o trabalho envolve todos os veículos que trafegam na região. São 7 barreiras no total. Muito bom fazer isso aí, sim. Senão vai inflacionar tudo de novo, né? Muito bichinho morrendo por aí já. Tá preocupante, mas tamo aí, né? Não adianta. Não tem muito o que fazer, né? O cara tem que se proteger, né? É o jeito. E a intenção é justamente essa, criar barreiras de proteção e agir rápido para que o vírus não se alastre. Também são feitas vistorias em propriedades rurais em uma área já mapeada pela Secretaria de Agricultura do Estado. Das 540 previstas, mais de 300 foram fiscalizadas desde sexta-feira. A notificação por gripe aviária em Montenegro, que resultou no sacrifício de milhares de aves e o descarte de toneladas de ovos, ganhou repercussão por ser o primeiro caso registrado no Brasil e pelo risco de contágio rápido, principalmente em aves e mamíferos. Este tipo de influenza é mais comum na Ásia, África e norte da Europa. O Ministério da Saúde informa que a gripe é incomum em humanos e não é contraída com o consumo de carnes e derivados bem cozidos. E no final desta edição, a gente amplia o assunto em uma entrevista com o presidente da Associação Gaúcha de Avicultura sobre os impactos do decreto de emergência para a economia gaúcha e também para a economia brasileira em razão desses casos de gripe aviária aqui no Rio Grande do Sul. E nós vamos falar agora sobre um outro assunto que afeta boa parte dos brasileiros, boa parte das famílias, que foi essa fraude no INSS. Milhares de aposentados do nosso país que foram lesados por descontos que eles não pediram que acontecessem, não tiveram a opção de dizer que não queriam que esse desconto não fosse feito. Então, por anos, isso veio acontecendo no nosso país. E está chegando agora o Opinião com Francisco Bastos sobre esse tema, analisando, inclusive, que enquanto país, enquanto cidadãos, estamos sendo lesados 2 vezes, não é? Porque além da fraude em si, dos valores que foram descontados das pessoas, dos aposentados, esse valor vai ter que ser devolvido, inclusive o governo ainda não tem um calendário objetivo para essa devolução, mas esse dinheiro vai ter que ser devolvido, evidentemente. É o governo quem vai ter que pagar a conta, ou seja, a sociedade é que paga essa conta e o recurso que foi ali desviado não se sabe onde foi parar e nem se haverá alguma possibilidade de reaver. O Francisco comenta agora. A Previdência Social no Brasil remonta ao ano de 1923, portanto, no início do século passado. De lá para cá houveram muitas transformações. Tivemos as aposentadorias, caixas de aposentadorias e pensões, que depois foram todas colocadas no INPS, em 1966,
Passamos pela Constituição de 1988 e chegamos ao INSS agora, Instituto Nacional do Seguro Social. Nunca, mesmo com essas mudanças de sigla, nunca foi um serviço de agrado à população. Sempre houve queixas, nunca o atendimento foi melhorado e à medida que a população foi aumentando, mais problemas tivemos. E passaram já no decorrer de todos esses períodos vários partidos políticos, vários governos. E nenhum deles conseguiu dar as respostas necessárias para a população. Uma vez que este ministério sempre é uma moeda de troca muito interessante, porque arrecada muito, tem um grande orçamento. Então ele entra nas negociações não republicanas. E a gente sabe qual é o resultado disso. Não só na Previdência, mas também em outros ministérios. E como se não bastasse todos esses problemas, recentemente a Polícia Federal denunciou uma verdadeira fraude que foi feita contra os beneficiários com descontos ilegais, através de entidades não autorizadas, algumas fantasmas, outras de fachada, e que acabaram levando a uma estimativa de rombo ou de desvio em torno de mais de 6 bilhões de reais. A gente sabe que isso é muito dinheiro. E foi tirado de quem? Foi tirado daquelas pessoas que durante toda a sua vida contribuíram para terem uma aposentadoria. E agora se deparam com esse problema aí. Então estão tentando, através de CPI, através de apontamento deste ou daquele período, politizar esse assunto. Isso é insignificante. Os lesados não querem saber se é deste partido ou foi com quem ou não foi. O que é preciso atacar é o ressarcimento e punir as pessoas que fizeram esse mal feito. O restante tudo é conversa fiada e não vai levar a nada. Inclusive, um outro aspecto também que se soma a isso é a dificuldade que todos têm com o tal de Meu INSS, que é o aplicativo para te saber se foi lesado ou não. Ele é constantemente, ele fica instável e é cheio de exigências para que tu tenha os resultados esperados. Como nós temos uma parcela muito grande da população que ainda tem dificuldades de acessar este meio, então dá para nós vermos o quanto isto vai levar para que tenhamos uma efetiva realidade do que aconteceu. Além do mais, a proposta, digamos assim, que vem sendo ventilada é de descobrir o que foi cobrado indevido a partir de 2020. Mas e os períodos anteriores? Até a própria operação da Polícia Federal, ela levanta os dados a partir de 2019. Outra questão muito importante, se não cobrarem quem desviou, que não cobrarem os que fizeram esse processo de aniquilamento de uma instituição mantida com recursos dos impostos, nós teremos uma duplicidade de culpabilidade nisso aí. Ou de, digamos assim, de ter, sem dúvida, um agravante de que, se forem pagos com os recursos dos cofres públicos, nós seremos duplamente penitenciados, porque vai dinheiro público, são dinheiro dos impostos. Então chega de conversa e vamos atacar o problema para que as pessoas consigam receber o que lhes é devido. Boa tarde. E centenas de pessoas acompanham de perto a 7ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, realizada no CTG Os Gaudérios, aqui em Cachoeira do Sul. Várias palestras estão acontecendo durante o dia e o Bernardo Miller chega agora com mais detalhes. Bernardo, boa tarde. Olá, Daniel, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o NT Sul. Eu estou aqui no CTG Os Gaudérios, onde acontece desde o início da manhã a 7ª Conferência da Pessoa Idosa aqui de Cachoeira do Sul. Essa conferência municipal que reúne diversas frentes, autoridades presentes nessa discussão
que segue até o final do dia desta terça-feira. Para isso, eu vou conversar com uma das palestrantes, a Ivanir Argenta, que também é presidente do Conselho Estadual e acabou de falar aqui para o público presente no CTG Os Gaudérios. Presidente, primeiramente, obrigado por nos atender. A importância dessa discussão, desse assunto presente em nossa sociedade, hoje um dia reservado para discutir a pessoa idosa. Como presidente do Conselho, a importância desse tipo de evento e esse tipo de abordagem que está acontecendo aqui no município. Bom dia, boa tarde, Bernardo, aos ouvintes. Nós estamos na 7ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do município aqui de Cachoeira do Sul, onde o tema central é envelhecimento multicultural e democracia, urgência por equidade e direitos de participação. A conferência municipal ela é realizada e daqui de tarde nós vamos tirar as deliberações para ser levado ao Poder Público Municipal, deliberações para o Estado, que vai para a Conferência Estadual e para a União. E nesse espaço onde as pessoas idosas podem vir reivindicar ações que possam ser melhoradas para o seu dia a dia, seja melhora numa calçada, ou seja num projeto. E fizemos várias provocações aonde que temos orçamento específico para a população idosa, dentro das políticas da saúde, educação, cultura, lazer, o que é específico para a população idosa. Sabemos que temos muitas legislações, como por exemplo, que é o marco, né, que nos rege, a Constituição Federal, nós temos a política nacional, a política estadual, a política municipal da pessoa idosa, como nós também temos o Estatuto da Pessoa Idosa, que é onde está o compilado de ações que possam ser feitas e na garantia dos direitos para essas pessoas. O Comã é um dos conselhos mais atuantes aqui do município de Cachoeira do Sul. Esse tipo de evento que está acontecendo, ele é comum em outras cidades aqui do estado? Sim, como nós estamos esse ano no processo conferencial, os municípios que têm, como Cachoeira do Sul, o seu conselho organizado, o seu fundo ativo, eles também realizam conferências municipais. Então, dos 497 municípios do estado, nós temos em 274 municípios que têm conselhos municipais. E a grande maioria está realizando conferências municipais. Não são todos, mas a grande maioria está realizando, sim, os processos conferenciais nos municípios e depois esses municípios que realizaram as conferências participarão da conferência estadual que vai acontecer nos dias 8, 9 e 10 de setembro na capital, em Porto Alegre. Eventos como esse nos fazem refletir um pouco como a sociedade enxerga a pessoa idosa. Como presidente do Conselho Estadual, qual a sua posição perante essa questão do olhar ao idoso, o olhar da sociedade como um todo, da pessoa que talvez já não está mais inserida no mercado de trabalho, já no encaminhamento de vida, mas de certa forma, dentro de uma família, é uma pessoa de suma importância por equilíbrio familiar. A sociedade como um todo, ela valoriza o idoso da maneira certa, da maneira correta? Eu não posso dizer que a sociedade não valoriza a pessoa idosa. O que a gente precisa é tomar cuidado com as peculiaridades que acontecem ainda no preconceito com a pessoa idosa quando ela procura um serviço, como ela é atendida. Porque é um idoso, a gente hoje chama de etarismo, né? Que também é um ponto que foi debatido aqui na fala que eu fiz agora de manhã, desse preconceito com a pessoa idosa. Temos fila preferencial, temos outras formas, mas porque é idoso ele vai ficando de lado, que não pode acontecer. Na família, é o pilar da família, a pessoa idosa. Toda a cultura, o seu conhecimento, a reunião da família, o encontro se dá pela motivação da pessoa idosa. E sim, como Conselho Estadual, como presidente do Conselho Estadual, a gente sempre motiva que as pessoas idosas sejam protagonistas e não que sejam coadjuvantes nas suas reivindicações, nas ações, nos seus atendimentos, na garantia que eles tenham um bom atendimento na saúde, um bom atendimento no lazer, na cultura, e também que eles precisam estar ciente dos seus direitos, estar a par dos seus direitos para que eles possam
se inserir, não porque já passou pelo mercado de trabalho, que não pode se inserir no mercado de trabalho de novo, se assim for de vontade e o desejo desta pessoa, porque provavelmente ela já fez, cumpriu, como eles dizem, o papel. Mas a conferência é um espaço que eles venham revisitar a sua inserção nesta sociedade, porque eu brinco e digo assim, todos vamos envelhecer, já estamos ficando velhos. Sim, mas não significa porque eu não me reconheço. É bonito se reconhecer por ser velho, porque você é velho, mas não significa que você não está ativo, não está colaborativo ou participante da sociedade. Ok, presidente, obrigado por nos atender, o sucesso, que essa conferência inspire tantas pessoas idosas e também esse tipo de reflexão. Muito obrigada. Pode contar com apoio. Cachoeira do Sul sabe, sempre conta com o apoio do Conselho Estadual. Tá certo. Daniel, a conferência segue durante a tarde aqui no CTG Os Gaudérios, palestras, enfim, importantes reflexões que servem especificamente atendendo às demandas da pessoa idosa aqui em nosso município. Muito bom, obrigado Bernardo pelas informações e fico bem feliz de ver ali o CTG lotado, né? Um bom número de idosos. É isso, a gente precisa se informar, saber sobre os direitos, né? E buscar essa conexão que é tão importante. Gente, a Prefeitura de Cachoeira do Sul publicou na edição de hoje do Diário Oficial Eletrônico decreto tornando de utilidade pública as áreas de atracadouro na Rua Moron e nas proximidades da Praia Nova, permitindo a operação da balsa Deusa do Jacuí. A embarcação chegou ao município no sábado e dependia da publicação do decreto para iniciar a operação. A Prefeitura de Cachoeira do Sul confirmou na manhã de hoje o decreto de emergência com base nos danos resultantes das chuvas de grandes proporções que atingiram o município nos dias 8 e 9 de maio deste ano. Segundo a Defesa Civil, esse período registrou mais de 228 milímetros de precipitações, em média, o dobro do volume que levou Cachoeira do Sul à situação de emergência no ano passado. De acordo com o prefeito Leandro Balardim, esta é uma decisão baseada em laudos técnicos. Ele afirma que a Prefeitura ainda está contabilizando os prejuízos e que a Defesa Civil deve concluir o levantamento nos próximos dias. E agora quero ver o teu recado aqui na nossa telinha. Já mandou sua mensagem pra gente? Então, muito obrigado. Se não mandou, tá na tela o número para você interagir com a gente, para mandar a sua mensagem por meio do WhatsApp com foto, áudio, vídeo, o que você desejar, tá bom? Bora aqui para nossa telinha. Participação do Molisson Machado. Me formei na escola HCB em 1986 como técnico em enfermagem. Hoje, dia 20 de maio, é o dia do técnico, encerrando as festividades da Semana de Enfermagem. Parabéns a todos os colegas e que sejamos cada vez mais valorizados. Muito bom, obrigado, Molisson. Nosso abraço aí para todos os técnicos de enfermagem. Hoje também, se não estou equivocado, é dia do pedagogo. Então aqui meu abraço também a todos os pedagogos neste 20 de maio. Quem mais? Obrigado, Molisson, pelo teu recado, viu? A Estela, olha aqui, ó, informação de utilidade pública. Cadelinha perdida. Se alguém conhecer o dono, por favor avisar. Está perdida desde ontem de manhã. Foi localizada próximo à Secretaria de Obras de Cachoeira do Sul. Estela, obrigado pela tua mensagem. Então aqui deixamos para nossa audiência. Se você de casa sabe de quem é essa cachorrinha aqui, entra em contato com a gente, manda mensagem no nosso WhatsApp. Vou pedir para a produção colocar na tela aí mais uma vez, 51997697129, que a gente repassa aqui a informação, né, do contato aqui da Estela, na verdade, que encontrou, tá bom? Então deixamos aí esse serviço para nossa comunidade. Daqui a pouquinho, mais recadinhos da audiência, você de casa pode seguir interagindo. A seguir, Bernardo Miller entrevista o presidente da Associação Gaúcha de Avicultura, José Eduardo dos Santos. Nós vamos atualizar as informações sobre os casos de gripe aviária no Rio Grande do Sul e saber quais os impactos do decreto de emergência para a economia gaúcha e brasileira. O intervalo é rápido, nós já voltamos. Meio-dia e 28, já estamos de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo. Boa tarde para você, obrigado pela companhia com a gente. Vamos dar uma olhadinha na cara do tempo? Vamos ver imagens da nossa câmera ao vivo no centro aqui da cidade de Cachoeira do Sul. Temos aí uma certa cobertura de nuvens, né? Por volta do meio-dia, uma cobertura um pouquinho mais pesada, mas
sem chuva. Já choveu na madrugada, choveu um pouquinho hoje de manhã, depois o sol apareceu. Não temos aí no radar, ao menos na previsão, não é, informações assim de chuva pesada. Ao contrário, a tendência é que o tempo melhore de hoje para amanhã. A gente confere os detalhes na previsão. Terça-feira, em Cachoeira do Sul, teve chuva fraca de madrugada e no começo da manhã. Ao longo do dia ainda pode ter alguma chuva, mas à tarde podem ocorrer já aberturas de sol e o tempo começa a melhorar. Mínima 15 graus, máxima 23. Quarta-feira fica um pouco mais frio e o predomínio vai ser do sol entre nuvens. Mínima 12 graus e máxima 20. Quinta-feira fica bem friozinho de manhã, mas vai ter sol e as temperaturas sobem à tarde. Mínima 9 graus e máxima 20. Vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O avanço de um reforço de ar frio gera instabilidade no Rio Grande do Sul, com chuva irregular e mal distribuída, em geral com baixos volumes. A instabilidade se desloca para a metade norte. À tarde, apenas pontos isolados da metade norte podem ter chuva ou garoa, mas na maior parte do estado o tempo melhora e o sol já aparece com nuvens. À noite, o tempo vai ficar firme em quase todo o Rio Grande do Sul e a instabilidade apenas isolada e residual. A chegada de ar mais frio vai trazer um dia ameno com as menores marcas no sul gaúcho. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 22 graus. Máxima de 22 também na fronteira oeste em Uruguaiana. Na região norte, em Passo Fundo, 23. Em Santa Maria, na região central, 22. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, máxima de 24 graus. Em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 20 graus. A Expo Inter 2025 está com inscrições abertas para a participação de agroindústrias familiares. Estão aptos todos os empreendimentos inclusos no Programa Estadual da Agricultura Familiar e regularizados quanto à questão ambiental, sanitária e tributária. As inscrições devem ser feitas até o dia 6 de junho através das entidades representativas da agricultura familiar e escritórios da Emater RS Ascar. Em 2024, o pavilhão da agricultura familiar na Expo Inter contou com 413 expositores de 181 diferentes municípios e bateu o recorde, chegando a quase 11 milhões de reais em vendas. A Expo Inter, que acontece anualmente em Esteio, no Parque Assis Brasil, este ano será realizada de 30 de agosto a 7 de setembro. Hora de recadinho da audiência, hora da sua participação aqui no NT Sul. O WhatsApp sempre às ordens para o seu recado por aqui. 51997697129. A gente deixa na tela para você salvar aí, mandar o seu recado, enquanto eu trago aqui recadinhos também da audiência. Dagmar, primeiro lugar no Campeonato Gaúcho de Muay Thai. Minha filha trazendo um título no esporte. Muito bom, Dagmar. Obrigado pela participação. Parabéns aí pela filha e pela conquista. Quem mais? Temos aqui mais recados. O Diego de Fraga. Hoje comemoramos os 150 anos da imigração italiana no nosso Rio Grande. Tive a oportunidade de visitar algumas cidades dos meus antepassados na Lombardia e foi como se estivesse em casa. Obrigado, Diego, pela participação com a gente aqui. A gente aproveita esse espaço também para fazer a nossa homenagem, né, a nossa reverência a todos os italianos que cumpriram um papel tão importante na formação do nosso estado, né? Obrigado, Diego, pela tua participação. A Luciana, parabéns à invernada Mirim do CTG Os Galdérios pelo terceiro lugar do entreveiro artístico da Associação Tradicionalista Poncho Branco em Santa Maria. E o par Christopher e Joana, primeiro lugar em dança de par Mirim. Obrigado, Luciana, pela participação. Um abraço aí para a gurizadinha do CTG. Daqui a pouquinho tem mais recados da audiência. Você de casa pode seguir interagindo com a gente. Hora de falar da nossa casa comum, nosso planeta Terra. E hoje a dica é para você que ama roupa. A gente sabe que para doar uma peça, ela precisa estar em ótimo estado, certo? Precisa estar limpinha, precisa estar inteira. E agora, o que a gente faz com um lençol velho?
E aquela toalha de banho que está mais surradinha, às vezes até rasgada, joga fora? Claro que não. O quadro Por um Mundo Melhor tem sempre uma alternativa mais sustentável e criativa para você. Confere só. Estou aqui de novo no quadro Por um Mundo Melhor para trazer mais dicas de como que a gente faz para ter uma casa mais conectada com a realidade do planeta, a nossa grande casa comum. E hoje eu vou falar de um tema que eu adoro, que é roupa. Uma das minhas formações é em moda, uma indústria que me dá uma dorzinha, que me trouxe muitos desconfortos, mas, gente, que a gente vive com ela, né? Porque ela tá aqui com a gente. A questão é, hoje a indústria da moda é uma das mais poluentes do planeta. A moda ela vem e vai, né? Então assim, hoje a moda é verde, amanhã a moda é lilás. E aí todo mundo tá lilás, daqui a pouco todo mundo tá verde. Ou a calça tem que ser mais larga, ou a calça tem que ser mais... E aí a gente fica refém desse negócio. E o que acontece? Resultado? Muita roupa. Botando essa introdução de lado, o que eu achei que seria importante trazer aqui para vocês, a gente repensar, sempre importante a gente repensar. Acho muito válido a gente falar sobre as roupas que sim, a gente fez um bom uso, elas nos serviram muito, inclusive elas estão até puídas. E não só roupa, como por exemplo lençóis, toalhas como essa daqui, que às vezes a toalha tá tão velhinha, já usou, às vezes tem até rasguinhos nela. O que a gente faz então com essa roupa, Nicole? Se ela for 100% algodão, ela pode ser até compostada. Colocando na terra, ela vai voltar para a terra. Mas eu sei que muitos de nós vivemos em grandes centros urbanos, a gente não tem como fazer isso, não tem como enterrar roupa de algodão, né, ou de algum, sei lá, linho. E aí tem outras coisas que a gente pode fazer, porque às vezes um pedacinho daquela roupa, um pedacinho daquela toalha pode continuar nos servindo. Por exemplo, eu tenho aqui um Ecopad, que é um tecidinho que eu uso para tirar minha maquiagem. Ele é feito de um tecido atualhado, que não precisa ser novinho. Pode ser simplesmente reutilizado a partir de uma toalha velhinha que eu tenho lá na minha casa. Posso fazer vários desses aqui, inclusive até dar de presente e presentear, tá? Essa é uma dica que a gente pode fazer com toalhas. E aquele lençol velho, que também tá puído, não tem mais. Às vezes é um lençol grande, né? De uma cama de casal, king size, queen size, não sei. Grandão, mas não dá mais pra usar. O que a gente pode fazer? Guardanapos. Essa é uma das ideias, tá? Esse daqui era um tecido que estava parado lá em casa. Na verdade, ele não era um lençol nem nada, mas eu mesma costurei. Tem uma máquina de costura. Ou então a gente pode pegar pedaços, cortar e levar numa costureira, em alguém que possa fazer essa costura pra gente. Às vezes até alguém da nossa própria família pode fazer isso, tá? Outras coisas, camisetas. Ô, gente... Camiseta, a primeira coisa que eu acho que uma camiseta pode funcionar muito bem é como um bom pano de chão. Eu sou dessas, tá? Mas também você pode fazer sacolas com a camiseta. Por exemplo, essa daqui perfeita, ó. Pode costurar o final da camiseta, ela pode até cortar. Corta as mangas, costura aqui e faz as alças. Já vi gente que faz isso, tá? Ou pode fazer também paninhos de limpeza menores, paninhos para limpar a pia da cozinha. Então, eu não dispenso nada, certo? Claro, eu tô falando de roupas que não podem mais ser doadas, que não tem nem condição da gente passar pra frente, porque minha primeira opção, se a roupa tá em bom estado e ela não me serve mais, eu faço uma boa doação com ela. Tem aqui também alguns exemplos, camisas, né, que são desses tecidos mais fininhos, que também, uma boa dica, sabe o que a gente pode fazer? A gente fazer esses saquinhos de compra, sabe, de supermercado, que às vezes quer colocar fruta. Olha só, um tecido assim fininho, que às vezes já não dá mais pra camisa, a camisa já tá com um colarinho puído, não tem como usar, você pode fazer isso. Essas dicas podem parecer tão simples e tão pequenas, mas com certeza quando a gente entra em todas as casas a gente vai encontrar uma camiseta velha, uma roupa que não serve mais. Então, por isso elas são importantes, porque para onde que elas vão? Quando a gente pensa, a minha camiseta velha, mais a sua camiseta velha, mais nas milhares de camisetas velhas, sendo reutilizadas e tendo um bom destino, vai fazer toda a diferença sim. E é isso, eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Até mais, até semana que vem. E aí, gostou das dicas do Por um Mundo Melhor? Conte pra gente aí nas nossas redes sociais.
Gente, o pelotão rodoviário de Cachoeira do Sul prendeu um homem que estava foragido da justiça por homicídio. A ação foi no domingo na RS 410, em Candelária. Os policiais abordaram um Ford Fusion e, ao revistarem o veículo, encontraram 2 pistolas, uma Taurus calibre 40 e uma Bersa 9mm. Também foram apreendidos um colete à prova de balas, uma luneta, CNH falsa, 3 celulares e várias munições. Tanto o motorista quanto o passageiro foram presos e levados para a Delegacia de Polícia de Santa Cruz do Sul. O Ministério da Agricultura e Pecuária está investigando mais 5 suspeitas de gripe aviária no país. Os focos confirmados da doença no Rio Grande do Sul colocam a população em alerta e preocupam o setor produtivo da carne de frango. Para entender melhor esse cenário, a gente traz agora uma entrevista com o presidente da Associação Gaúcha de Avicultura, que atualiza os reflexos dessa notícia para a economia gaúcha e também brasileira. Bom, Daniel, então a gente traz mais atualizações sobre a questão da gripe aviária, esse foco que foi encontrado primeiramente nessa granja comercial ali em Montenegro. Também tivemos a confirmação no zoológico de Sapucaia do Sul, mas isso também desperta, obviamente, além da questão da doença como um todo, as questões econômicas. O que isso reflete para o produtor da carne de frango, o que isso reflete na economia gaúcha e economia brasileira com a suspensão da venda da carne de frango para o exterior. Para isso, a gente vai conversar então com José Eduardo dos Santos, presidente da Associação de Avicultura aqui do estado do Rio Grande do Sul. Presidente, obrigado por nos atender. Fala um pouco então sobre essa questão da gripe aviária, o que isso reflete de fato na economia gaúcha, economia brasileira como um todo, diante dessas situações que estão se apresentando desde o final de semana. Primeiramente, agradeço o convite, por poder estar participando aqui desse programa e poder estar levando aí informações atualizadas do que está acontecendo. Tá? Realmente, nós tivemos um primeiro caso de gripe aviária, influenza aviária, que nós chamamos, de alta patogenicidade, numa granja aqui do município de Montenegro, uma granja comercial de matrizes, e automaticamente são adotados todos os procedimentos preconizados aí pela legislação internacional, nacional, dos órgãos de defesa sanitária e de sanidade, para que haja todo um controle, uma averiguação na região, e tentar, dentro de um prazo máximo aí de 28 dias, executar todos os procedimentos, e não havendo nenhum tipo mais de casos positivos, poder solicitar a retomada de países que, por direito, pelos acordos bilaterais, pelas legislações internacionais de sanidade, acabam restringindo as importações do Brasil e do estado do Rio Grande do Sul. Pois bem, a gente ainda está num período ainda inicial, a gente já está recebendo as informações aí hoje, mais de 40 países anunciando as restrições. É importante a população saber que não quer dizer que são todos os países que estão restringindo as importações do Rio Grande do Sul e do Brasil, mas sim cada país o seu critério. Aqueles que já estão numa condição mais avançada de reconhecer ali os procedimentos dispositivos como regionalização, compartimentação, acabam tendo restrições mais específicas, ou ao município, ou à região dentro de um raio de 10 quilômetros, ou somente o estado, ou também tem outras que ainda não chegaram a esse patamar, que aí restringem o Brasil num primeiro momento. Claro que isso gera implicações, interrompe o fluxo comercial, mas o setor está também atento a essas situações e adota aí alguns planos de contingenciamento para essa situação também, comercial, produção, e adota alguns mecanismos, estoques, que a gente vai ter que direcionar alguma coisa para os estoques. Para países que não tiveram uma restrição total, também vai ser redirecionado um volume maior. Empresas que têm filiais ou matrizes em outros estados também vão ser redirecionadas operações para esses locais. E com isso a gente consegue, então, nesses 30 dias, manter uma estabilidade. E depois vamos acompanhando. Dentro desses 30 dias temos que ter
os desdobramentos necessários para garantir aí, né, a finalização aí desse caso e poder, né, retomar aí, né, a nossa atividade num fluxo normal. Ok, presidente. Obviamente, a associação ela defende os interesses dos produtores, né, de carne de frango. Qual o retorno que vocês já estão tendo por parte desses produtores e como vocês preveem o mercado a partir dessa situação da gripe aviária aqui no Rio Grande do Sul? O preço vai aumentar? A oferta vai aumentar? A procura vai aumentar ou diminuir? O que se pode trazer de prognóstico com essa situação da gripe aviária aqui no país? Bom, como eu disse, né, nós estamos no início da situação toda, hoje deve fazer o quê? 4 ou 5 dias, né? E como eu disse, dentro desses 30 dias do procedimento lá na região, né, onde estão os técnicos da Secretaria da Agricultura, do Ministério da Agricultura, fazendo toda uma varredura, uma averiguação minuciosa, com um aparato tecnológico e tudo, rastreando toda a região. Se não houver mais problemas de contaminação, nesses 30 dias se encerra o caso, tá? E, paralelamente a isso, o que se refere à parte comercial, né, o setor vai estocar o que não puder exportar, né, e vai manter a cautela aí na produção. Então, assim, a gente prevê em matéria de preços uma estabilidade nesses primeiros 30 dias. Depois, ali na frente, a gente vai ver se vai faltar, porque aí o setor, como ele não vai exportar, se passar dos 30 dias as restrições totais aí que nós temos até agora, ele vai diminuir parte aí da sua condição de atender o mercado, né? E nós vamos aí ver qual vai ser o comportamento, né? Os países que nós exportamos também precisam da proteína avícola produzida no Brasil, seja carne de frango e ovos, né? E com isso a gente vai ter uma demanda externa também bastante aquecida e uma demanda interna aí de acordo com o que vai ser disponibilizado no mercado. Então, num primeiro momento nós vamos ter uma estabilidade. No segundo momento, após os 30 dias, podemos ter aí uma mudança no cenário, ou de queda, ou de aumento, ou manter ainda, né, os preços aí nos níveis que se encontram hoje. Tudo vai depender das soluções que vão acontecer nesses 30 dias. Ok, presidente. Acho que é importante também ressaltar e deixar claro, e a gente também não colocando aqui o pânico na população, que o consumo de carne de frango e principalmente também de ovo, ele de certa forma não para porque a gripe, de certa forma, a H5N1, ela não está de fato colocada nesses animais que, enfim, estão à disposição nos supermercados. Mas acho que a gente repassar essa informação com mais clareza para que mitos não surjam durante esse período onde a gripe aviária está em evidência aqui no Brasil. Todo um trabalho, toda uma ação direcionada, né? E com isso a gente vai poder, né, mensurar aí quais serão os próximos passos que serão tomados, né? A gente vê que tem essas suspeitas também em outros estados, né? Isso traz uma certeza também que o serviço está bem ativo, né? De monitoramento, de vigilância, né? E também que nós vamos ter respostas rápidas para isso, como tivemos no caso de Newcastle, registrado em julho do ano passado aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? O ruim disso tudo é que implica na questão comercial, implica no fluxo produtivo, implica numa série de demandas extra, né, rotina e jornada do dia a dia, né? Mas o setor está buscando fazer o que está ao seu alcance, vem intensificando nos dispositivos de biosseguridade. O Brasil é um dos últimos países do mundo a ter a incidência de influenza aviária. Ela já vinha acontecendo no mundo há décadas, né? Mais recentemente nos Estados Unidos, agora dizimando só no primeiro trimestre de 2025, 30 milhões de aves, né? Mas nesse período todo de décadas, o setor foi aprendendo, né, e adotando medidas de biosseguridade. Mas sabíamos que chegaria o dia que ela viria para o Brasil, né? Isso já era previsto lá atrás, porque
um dos principais vetores da influenza aviária, dos condutores do vírus, são as aves migratórias, né, que vêm desses continentes já com a doença, né, em larga escala, né, e vêm para o Brasil. Então, foi que em 2023 nós tivemos o primeiro caso no estado do Espírito Santo, né, uma dessas aves. Depois tivemos no Rio Grande do Sul, depois tivemos em Santa Catarina, né, e isso, então, demonstra que a gente tem tido respostas rápidas, né? Naqueles casos já houve um controle, houve todo um monitoramento e no caso de Newcastle também houve toda uma adoção de medidas, né? Claro que o sistema de biosseguridade ele é avançado, mas também, né, ele é suscetível a algum tipo de vulnerabilidade quando a gente tem esses agentes, né, como aves migratórias, né, que a gente não consegue controlar, né, e outras falhas que poderiam ter acontecido, mas, né, como eu disse, a gente está bastante avançado, né, a gente teve um caso, né, veja bem, comparando agora, né, a situação de 17 mil aves em Montenegro, né, com casos aí de milhões e milhões de aves sacrificadas aí em outros países. Ok, tá certo, presidente. Para a gente finalizar, a Asgav já tem mais ou menos um prognóstico de impacto financeiro, econômico estimado para o setor da carne de frango aqui no Rio Grande do Sul? Não, ainda é muito cedo, porque nós estamos dentro de um mês ainda, né, do mês em exercício, né, onde nós vamos ter que apurar o que vai deixar de ser embarcado, o que vai voltar, né, que estejam aí a caminho de outros países, né, em navios e tal. Então, a gente não tem ainda esse número, né, para falar. Vamos ter, sim, como tivemos no caso de Newcastle, né, no ano passado, que deixamos de exportar quase 55 mil toneladas de carne de frango, né, gerando um prejuízo aí na ordem de 160 milhões de dólares. Né, mas foi apurado isso aí dias depois, né, então ainda não temos, né, vamos ter uma redução, né, na nossa exportação, vamos ter uma redução na nossa receita, mas ainda não consigo mensurar quanto já está previsto de valores. Tá certo, presidente. Um abraço e o desejo que tudo se normalize o mais rápido possível. Ok, grande abraço para vocês aí também e parabéns pelo trabalho aí da região de Cachoeira, que eu já tive a oportunidade hoje de falar também para outro meio de comunicação aí da região, né, bastante ativo e levando informações verdadeiras, né? Como você mesmo disse, não há restrições no consumo de carne de frango e ovos, né? Fosse isso, a gente não exportaria para mais de 150 países, atendendo aí, né, a alimentação de milhões de famílias, né, que tiveram lá a falta do produto por questões de influenza aviária, por questões econômicas, por questões de conflitos, por uma série de coisas, e o Brasil foi lá, o Rio Grande do Sul foi lá, se apresentou e manteve a alimentação desses milhares de pessoas, como tem aqui no Rio Grande do Sul, que nós destinamos 60% da nossa produção para alimentar a população brasileira, que pode ficar tranquila, né, e consumir aí a carne de frango e ovos, não vai ter nenhum tipo de problema com influenza aviária. Grande abraço a todos e ficamos à disposição. Tá certo. Daniel, então conversamos com José Eduardo dos Santos, presidente da Associação Gaúcha de Avicultura, falando um pouco então sobre esse prognóstico e esses primeiros dias da confirmação de um foco de gripe aviária aqui no Rio Grande do Sul e até o momento esses impactos voltados à economia gaúcha e também brasileira. Muito obrigado, Bernardo, pelas informações. Sempre que a gente tem uma notícia, né, de uma doença, de algo novo que chega, é normal que as pessoas fiquem assustadas, fiquem com medo, mas como o Bernardo trouxe ali nessa conversa, nesse bate-papo, é importante que todo mundo mantenha a serenidade, estejam atentas às informações. E, por enquanto, assim, as coisas estão correndo bem no sentido de conter o que aconteceu em Montenegro. E a gente também vai continuar acompanhando, trazendo todos os desdobramentos aqui no telejornal NT Sul, na torcida, como disse o Bernardo, que tudo se normalize logo, não é? Que a produção continue também e a gente não tenha nenhum desdobramento negativo do que já aconteceu até aqui.
Vamos ver recadinhos aqui da nossa audiência. Vou começar agora esse bloco aqui de interatividade pelo nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Muito obrigado a você que segue a nossa página, que já curtiu a nossa página, que manda a sua mensagem também diariamente aqui na live que a gente tem no Facebook, que escreve pra gente, que comenta aí nas publicações que a gente faz diariamente. A Cristina Veloso está dizendo aqui que amou as dicas do Por um Mundo Melhor. Eu, inclusive, perguntei, né, quando a gente concluiu ali o quadro, em que nós falamos hoje sobre a questão de roupas usadas, sabe aquela roupa que às vezes vai ficando velhinha, camiseta ali e tal, ou um lençol velho, e aí, o que fazer? Não dá pra gente doar aquilo que não está numa boa condição de uso. E simplesmente, você imagina, se todo mundo, quando tem ali uma roupa velha, já bem usadinha, você vai colocar tudo isso no lixo, o que vai acontecer com o planeta, né? Então a gente trouxe algumas dicas. Perdeu essa dica? Daqui a pouquinho no nosso YouTube, no nosso Facebook, no Instagram aqui da TV Cachoeira, você pode rever. Obrigado, Cristina, pela tua participação com a gente. Suzana Hernandes também está mandando seu recadinho, agradeço aqui pela participação. No YouTube está com a gente aqui o Nazareno, a Rosimério, o Claudiano, grande abraço a todos vocês aí e obrigado pelas participações. Vamos para a telinha? Recados aqui do nosso WhatsApp. A Francine Cardoso está mandando aqui o seu recado. Desejo parabéns a todos os colegas enfermeiros. Minha admiração e gratidão pela dedicação a essa missão árdua, mas gratificante. Gratidão aos pacientes, às famílias, bem como a minha família, pelo apoio e incentivo. Formei na escola do HCB em 2001. Obrigado, Francine, pela tua participação. Abraço aí a todos os técnicos de enfermagem, né? Hoje é o dia do profissional técnico em enfermagem, então a gente deixa aí a nossa homenagem e aqui está a foto desta turma de 2001. Boas lembranças, né, Francine? Obrigado pela participação, um abraço para ti, para os colegas e para todos que você homenageia aqui nesta mensagem. Mais recadinho. Temos aqui a participação da Adriana Zanotto Ávila, de Cachoeira do Sul. Parabéns a todos que exercem esta linda profissão. E aí ela manda foto. Aqui, 20 de maio, dia do técnico de enfermagem. E aí tem aqui um texto que ela diz: a enfermagem é o presente de Deus, a mão amiga que cuida, o sorriso que alivia. Parabéns por exercer tua profissão com dedicação, competência e amor. Te amamos, filha. Obrigado, Adriana, pela participação. Mais recadinhos aqui da audiência, é o Matias Santos. Quando vão limpar as valetas da Vila Piquiri? Será que estão esperando dar enchente primeiro? Nem dá para ver as valetas, já faz 2 anos que foram limpas. E aí essa foto do Matias é a área ali, o Piquiri é uma vila de interior, digamos assim, aqui de Cachoeira do Sul, tá à margem da BR-290. E a gente sabe que é um local que toda vez que chove, se esse escoamento de água não está a contento, infelizmente termina tendo algum tipo de alagamento. Então aqui é o pedido do Matias de que essa limpeza seja providenciada o quanto antes, porque a água não represe, a gente está chegando no inverno, embora não tenhamos, né, Matias, assim, uma previsão de tanta chuva para esse inverno, mas o tempo anda meio imprevisível, então é importante que tudo esteja certinho ali para não correr o risco. É isso, então deixamos aí o apelo do Matias. E muito obrigado a você de casa que interagiu, que mandou o seu recadinho. Você, inclusive, pode continuar falando com a gente pelo mesmo canal de WhatsApp, sugerindo a sua reportagem, sugerindo uma entrevista que você gostaria de ver aqui na nossa telinha. Nossa produção está ali constantemente trocando informações com a audiência e assim nós vamos produzindo aqui o telejornal. Então, tem algo que você viu aí pelas ruas, uma matéria que você gostaria de ver por aqui, uma reportagem? Manda mensagem aí no WhatsApp 51997697129, tá bom? E para você rever, para você compartilhar também as reportagens que nós produzimos e exibimos hoje aqui no NT Sul, você pode acessar as nossas diferentes plataformas, o Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, pode acessar também o nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo e ainda o nosso Instagram, se você não nos segue no Instagram, plataforma que hoje está super acessível para todos, o @TV Cachoeira no Instagram, todos os conteúdos são publicados por ali também. Obrigado pela companhia com a gente, ótimo dia, bom restante de terça-feira para você, continue com a Novo Tempo, canal da Esperança, e eu espero por você ao vivo amanhã, na hora do almoço, a partir de meio-dia, aqui na telinha da TV Novo Tempo. Até lá, tchau!